O que faz um vendedor de comunicação visual? Olha só, ele vende. Roda a vinheta. Não, brincadeira, segura aí. Olha só, eu sou o Judá Donai, treinador especialista em vendas e gestão para empresas de comunicação visual, e eu quero te falar aqui hoje, cara, vai quebrar a tua cabeça aqui, porque você vai entender que, na verdade, o que o teu vendedor, ou que você, talvez, como vendedor ou vendedora, mesmo sendo dono ou dona da empresa, cara, você pode estar fazendo algumas coisas que realmente não são funções de um vendedor. Roda a vinheta de verdade agora. Valeu! Olha só, acontece que toda empresa, quando ela começa, você tem poucas pessoas fazendo muitas coisas, concorda comigo? E conforme ela vai crescendo, essa mesma pessoa, ela vai desmembrando funções. E no cenário da comunicação visual não pode ser diferente, cara. Entenda o seguinte, é normal caso você esteja num momento onde você faz várias funções, não só de vendedor, faz design, fecha arquivo, atende, compra material, faz o financeiro, vai para produção, instala, sobe andando. Cara, tá tudo certo, é uma fase. Agora, se você já passou essa fase, é bem provável que esse vídeo te ajude muito mais. Por quê? Quando a gente quer crescer o nosso negócio, a gente pensa, cara, será que já é hora de eu contratar um vendedor? Mas, cara, pô, para contratar um vendedor, o que ele tem que fazer? E geralmente, como nós, donos ou donas da empresa, ou os gestores, você automaticamente já vem de fazer várias funções, ou seja, você é vendedor, aí você tem que saber mexer no core para você poder fechar arquivo rápido, para você poder montar projeto rápido para o teu cliente. Você tem que saber fechar arquivo para poder liberar para o pessoal da produção, para agilizar, para você atender o prazo doido do cliente. Você tem que montar o orçamento, você tem que apresentar o orçamento. Às vezes você tem que correr com a ordem de serviço lá na produção para saber se já está dentro, se já foi entregue, se não foi. Cara, você faz várias funções que estão muito além do que um verdadeiro vendedor. E na prática você fala assim, puta, eu não acho vendedor de comunicação visual. Por quê? Porque você procura uma pessoa que faça todas essas funções da mesma forma que você faz. E aí que tá a grande cagada. Judá, a grande cagada? Pois é, cara. Quando a empresa vai crescendo, você vai desmembrando essas pessoas. Então, talvez, num segundo passo, onde você faz tudo na empresa, você vai contratar um vendedor que ele também mexa em core, também, né, monte orçamento, feche arquivo, beleza, ele pode até dar esse suporte, mas isso é uma fase. No cenário ideal, você tem um vendedor, você tem um arte finalista, você tem um designer. Mas ajudar arte finalista e design não é a mesma coisa? Não. O designer, projetista, é o cara que vai criar o projeto, vai criar o layout para mandar para o teu cliente junto com a proposta, para ele aprovar, para daí você ir para o setor interno, que é o de arte final. O arte finalista, já diz no nome, velho, ele finaliza a arte. E cara, eu sei que isso parece óbvio demais, mas eu vejo muitas empresas errando, pecando nisso. E o doido é que o arte finalista, ele não é o cara, não é o mesmo perfil do designer ali. São duas pessoas completamente diferentes. Geralmente o arte finalista é o cara que faz aproveitamento de material, escolhe que mídia que vai utilizar, vai ver se, por exemplo, ali nesse material que ele está fechando, que ele está, né, rodando ali, se, por exemplo, ele vai pegar o serviço de outro cliente. O arte finalista coloca a marca de registro, ele confere padrão de cor, ele vai ver como é que está o texto. Então isso é trabalho do arte finalista. O que acontece é que o designer, ele é o cara que cria o layout, é o cara que, mano, ele tem que ir de bike, sabe, para a empresa, sossegadona, olhando tudo em volta, porque tem que ficar viajando no Pinterest para ver referências, pegar o free pick, o Shutterstock, ver toda essa parada para ele poder ter muitas ideias para criar projetos fora da caixa. Ele tem que sempre estar buscando referências. E às vezes o que acontece? Você quer juntar o designer, o arte finalista, o vendedor e criar um super mega blaster vendedor. Aí o que acontece? Você não acha o cara. Então eu quero te falar que assim, ó, o vendedor de comunicação visual, ele é um perfil de pessoa, ele tem um comportamento já mais proativo, ele já é uma pessoa que, geralmente os vendedores, cá entre nós, cara, eles já são um pouquinho mais ambiciosos. Vendedor sem ambição é uma bosta. Por quê? Porque o cara quer trabalhar no comercial, ele faz a receita dele, tendo o salário fixo, sempre ganhando uma comissão, e no final das contas o que acontece? O cara não corre atrás de bater meta, porque, cara, tá bom, já tô aqui ganhando o dinheiro do salário fixo do mês, entra mais um duzentão, trezentão desses clientes que caem no meu colo, no final das contas, velho, você tá ali, porra, sem bater meta, vendedor vendendo 20 mil, 15 mil, 8 mil, 30 mil, ajudar 30 mil é pouco? Cara, eu vou te falar que é assim, ó, talvez
isso vai pegar um pouco pesado para ti, mas eu vou te falar que vendedor que vende menos de 40 mil reais hoje por mês, se ele não tiver sendo um multifunção, o que também não quer dizer que tá certo, mas se ele não tiver sendo um multifunção, ele só vende, atende cliente, monta orçamento, monta proposta, pega os dados do cliente, passa pro pessoal fazer o projeto, ele não monta o projeto de fato. Se ele faz o trabalho de um vendedor de fato e não tá vendendo nem 40 mil reais, mano, você tem que dar uma acelerada nessa pessoa aí, de coração mesmo. Vai lá trocar uma ideia, ver o que tá acontecendo. E eu vou te falar, às vezes, você como gestor não tá com um plano de comissionamento que também motiva a pessoa. Ou seja, você tem metas exorbitantes ou você tem muita comissão e daí o cara não precisa vender muito para poder ganhar o que ele quer só para pagar as contas. Por isso que eu falei, cara, vendedor, vendedora tem que ser ambicioso, tem que ser ambiciosa. E existe assim, ó, vamos lá. Falando agora eu falei 3 pessoas, entendeu? Falei do arte finalista, falei do designer e falei do vendedor, da vendedora. Então pensa que você separou essas 3 pessoas. A empresa cresceu, tu tem uma pessoa só fechando arquivo, né, na parte de arte final. Você tem uma pessoa só fazendo projeto, layout, desenho, tal. E tem o vendedor aqui. Cara, o que faz de fato o vendedor? Bom, o que ele tem como responsabilidade? Ele faz o atendimento na empresa ou em loco do cliente, certo? Judá, isso é óbvio. Pois é, mas é óbvio, mas a gente deixa de olhar para isso. Por quê? Ele está fazendo tantas coisas que você pega uma outra pessoa para ir lá mandar atender o cliente. Aí quem que você manda? Você manda o caboclo lá da produção. Cara, o cara tá com a cabeça em outro mundo. Quando ele vai lá para tirar uma medida, para tirar uma foto, ele não se relaciona. Às vezes o cara não foi bem apresentado. Ele foi, cara, de qualquer jeito. Ele foi com o carro tudo sujo. Ele foi com um resto de liner no... Puta, cara. Então, assim, o vendedor, ele é responsável por ser essa imagem da empresa lá para o nosso cliente. Então, sim, o vendedor, lógico, existe vendedor interno, vendedor externo, existe atendente, existe SDR, existe MQR, existe Hunter, existe um monte de tipos de vendedores, mas eu quero falar do geral, aquele vendedor clássico mesmo que está no dia a dia na maior parte das empresas, porque empresas que tem o comercial separado em 7, 8, 10, 12 pessoas, cara, é um faixa marrom, é um faixa preta da comunicação visual, mas eu tô falando para a maioria das empresas que estão nessa jornada de, cara, tentar entender que tipo de pessoa tem que achar. Então ele vai fazer o atendimento externo, ele é a pessoa que tem que pegar os dados cadastrais, sabe? Eu vejo muita empresa que faz o quê? Cara, o vendedor vai lá, não pega CNPJ, não pega endereço. O que acontece? Chega lá no faturamento, a hora que o financeiro vai emitir a nota, cara, trava tudo, porque tem que correr atrás do cliente, porque o próprio vendedor não botou o nome. Então, o vendedor, ele tem sim a responsabilidade de pegar os dados cadastrais. Judá, mas já no orçamento, eu tenho que pegar o CNPJ da pessoa? Não necessariamente, tá? Mas se você vai abrir uma ordem de serviço, vai jogar um pedido para dentro da produção, com certeza, você vai jogar para dentro, né? É pleonasmo vicioso, né? Então, vai jogar, vai colocar na produção, tá? Você vai colocar na produção um pedido, o vendedor, sim, ele é responsável por pegar os dados cadastrais. Agora, se vai só montar o orçamento, o cliente ainda tá ali sentindo se vai fechar contigo ou não, qual que é a grande sacada aqui? Aqui você pega o nome, o e-mail, o telefone. Tá? Isso aí é o principal. No mínimo esses 3 você tem que ter. E o nome da empresa, obviamente, né? Cara, ele é responsável por coletar o briefing. Judá, o que é o briefing, né? Palavra bonita, né? O briefing, velho, ele é nada mais, nada menos do que você fazer perguntas específicas sobre o projeto em si. Cara, vai ter a instalação é em altura, cara, dá pra gente instalar de Munk, cara, vai, puta, não sei. Aí você pede a foto, você pede um videozinho, você pede a logo do cliente, você pede uma referência que ele tem de outra empresa. Se ele já tem o projeto, tu pega o projeto. Então, o vendedor, ele é responsável por saber qual é a data que vai ser entregue esse pedido. Cara, que dia você precisa do bagulho instalado na parede? Ah, eu preciso pro dia 20. Pô, hoje é dia 10, nós temos 10 dias para aprovar orçamento, fazer projeto, produzir, entregar, instalar. Vai dar tempo? Não vai, já falo não pro cliente, eu já falo para ele, cara, seguinte, ó, se você quiser fechar com a gente, para eu te atender vai ter uma taxa de urgência. O vendedor, ele é responsável por sentir essa temperatura com o cliente, entendeu? O que é isso? Briefing, tá? Vou falar brief, bem português, claro mesmo, rasgando aqui, tá? É coletar os dados da negociação com o cliente, beleza? Cara, ele também é responsável por acompanhar, não é para fazer necessariamente o layout. Às vezes, cara, é massa, cara, quando o vendedor, ele já tem aquela manha ali do CorelDRAW na prática ali, ele consegue pegar, pô, o cliente fala, só troca essa cor aqui pra mim. Puta, tu não quer mandar pro design, não quer mandar pro arte finalista, pra esperar o cara ter tempo pra alterar e ficar enchendo o saco lá do designer pra ele mexendo. Não, na prática, às vezes, é legal sim o cara ter experiência do básico do CorelDRAW, de entrar ali, puxar aqui, puxar ali, né, mudar uma cor, mudar uma medida, exportar da forma correta. Só que lembrando que
eu tenho que ter o filtro final antes de ir para a produção, que é o arte finalista. Mas, geralmente, ele é responsável por acompanhar, cara, como que está o status desse pedido, desse layout no setor de criação. Então, além de ele ser responsável pelo layout de criação, ele também é a pessoa que apresenta a proposta para o cliente. Pô, ele coletou os dados, ele entendeu as dores, entendeu os problemas, já sabe o que foi cotado, que material vai ser usado, qual que é o processo de fabricação. Ele já viu, ele está com todas as informações na cabeça dele. O que fica a responsabilidade dele? Ele apresenta a proposta. Judá, mas isso é óbvio. Pois é, cara, mas eu já vi em empresas que o vendedor, ele não apresenta orçamento. Isso deixa lá pro cara que está fazendo o layout, mandar o orçamento e mandar o layout e apresentar. Ele não vai conseguir defender a negociação, não adianta. Então quem faz isso é o vendedor, tá? Ele também acerta, cara, a questão de condição de pagamento. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Se na tua empresa, na parte lá do teu sistema, na tua planilha, ou você manda para o cliente pagamento a combinar, arranca essa parada aí do teu orçamento. Por quê? Mano, isso é uma das coisas que mais dá treta entre o comercial e o financeiro. O comercial, ele não pega. Ah, vamos pagar. Você vai me pagar como? Cartão de crédito em 4 vezes. Mano, cartão de crédito em 4 vezes tem uma taxa de juros gigantesca. Eu recebendo o boleto, eu preciso saber se o cara não tá com o nome tudo zoado. Então eu preciso ter essas informações. Quem que coleta isso? É o vendedor. Ele vai falar assim, ó, cara, seguinte, o financeiro tem uma OS aqui, um orçamento de R$8.000. O cara quer dar 4 mil de entrada e faturar para 30, 60, 90 o restante. O financeiro vai falar, mano, esse cara tá tudo devendo até as orbas, como é que nós vamos vender para ele? Entendeu? Ah, cartão de crédito. Cara, tem que mudar o preço. O vendedor, ele tem que saber sobre a política de preço da empresa. Ele tem que saber, cara, sobre que quando eu estou vendendo no cartão de crédito, eu tenho que cobrar mais caro. Senão eu vou ter menos lucro. Simples assim. Porque alguém vai pagar a taxa. Ou eu passo para o cliente a taxa de juros, ou eu absorvo ela. Entendeu? Qual que é o cenário ideal? Eu passo para o cliente. Falo, cara, se for no cartão... É normal. Você vai nos lugares e fala assim, ó, eu te dou... O vendedor te atende lá na Casa Bahia. O cara fala assim, mano, se for à vista, te dou 12%. Se for no cartão de crédito, é esse valor aqui, fechou? Mas dá pra fazer em 10 vezes. Entendeu a sacada? O vendedor, ele é responsável por coletar a forma e a condição de como vai ser pago esse serviço para tua empresa. Fechado? Vamos lá. Outra coisa, mano, ele abre a ordem de serviço. Numa empresa gigantalha lá que tem 50, 60, 100 colaboradores, mano, você vai ter um vendedor, ele nem monta o orçamento, porque existe um orçamentista. Entendeu? É outro game. Mas na maioria das empresas, Judá, o que é orçamentista? Cara, posso fazer um outro vídeo aqui falando sobre, cara, o que faz um orçamentista, tá? Mas pensando no vendedor, ele é responsável por pegar todas essas informações. O cliente falou, Judazão, aprovado, pode tirar o pedido. Cara, eu tenho que abrir essa ordem de serviço, tenho que pegar todas as informações, colocar no servidor da empresa, na pastinha da ordem de serviço do cliente. Eu tenho que pegar essa OS, passar para o pessoal que vai tocar a produção. Por quê? Querendo ou não, existe muita briga entre o comercial e a produção. Papo reto. Rola mó treta aqui. Por quê? Porque o comercial quer vender, negocia prazo doido, às vezes aceita qualquer prazo. E, mano, todo mundo quer serviço para ontem. Essa é a parada. Todo mundo quer serviço para ontem. Então, se você não tiver a malícia de vender, negociar prazos aqui, ó, seguinte, o teu prazo normal é 12, mas eu faço em 7, você paga à vista. Entendeu? Pô, pode ser, mas o meu pessoal da produção lá, o meu gerente de produção, meu PCP, alguém falou pra mim, me liberou pra eu vender em 7 dias à vista. Por quê? Porque a empresa tá precisando de caixa. Pode acontecer. Quem é responsável por isso? O vendedor. Ele negocia pra abrir a ordem de serviço. E, cara, ele pode também, durante esse processo, não pode, na verdade ele deve fazer o follow-up. Judá, o que é follow-up? Follow-up nada mais é do que contato. São momentos que você conversa com o teu cliente para você fechar o negócio. Então, ele é responsável por acompanhar o orçamento que ainda não foi aprovado. Entendeu? Ele vai acompanhando, ele vai falando com o cliente, vai trocando uma ideia, manda um salve para ele, vai jogar um futebol com o cliente, vai no salão de beleza com a cliente. Não adianta, cara, o vendedor, ele tem que estar malhando numa academia massa, ele tem, mesmo que ele vá para lá, ficar 3 horas vendendo. Entendeu? Se você vê uma pessoa na academia que está moscando muito, você tem que descobrir se ela é vendedora. Ou ela tá moscando mesmo ou ela é vendedora, que ela vai pra lá só pra fazer negócio, entendeu? Sabe por quê? O vendedor, mano, ele tem que estar o tempo todo negociando. Ele vai na padaria, ele já fala, mano, vamos trocar esse letreiro. Ele vai no supermercado, ele já tira uma foto e mostra pro gerente, fala, cara, eu posso trocar essa fachada aqui pra ti. Tu tá entendendo a diferença? O vendedor é isso. Aí o que acontece? Você pega um cara que é designer ou que é arte finalista e fala, vira um vendedor. Mano, o cara não quer saber de nada na vida, ele não é ambicioso, ele não vai vender onde ele estiver. Diferente de um vendedor que já sabe que eu tenho um salário fixo, mais uma comissão, mais uma variável. Então, se eu vender mais, se eu faturar mais, se eu bater meta, eu ganho mais dinheiro. Entendeu?
Pega a sacada, tá? Então assim, ó, no final das contas, o vendedor sim, ele é responsável por acompanhar a negociação e, de fato, cara, se o cliente não fecha o pedido, eu tenho sempre uma cultura que eu ensino para meus alunos, tá? Sexta-feira é dia de follow-up. Teoricamente, todo dia é dia de follow-up, mas por que sexta-feira, Judá? Cara, entenda o seguinte, na sexta-feira é o dia que você pega os orçamentos que estão em aberto. Pensa comigo, você acha que realmente a galera fecha a venda na sexta-feira à tarde? Você acha que a galera aprova orçamento segunda-feira de manhã? Cara, esses dois períodos aqui são períodos, principalmente o da sexta-feira, que você não tem que focar em fechar novos negócios. Você tem que focar em fechar novos negócios que estão em abertos. Entendeu? Não sair correndo atrás de novo cliente. Cara, foca na sexta-feira à tarde em atualizar a tua semana. Ligar para os clientes que você já mandou orçamento, ligar para os clientes que estão com orçamento em aberto da outra semana. Entendeu? Faz primeiro isso daqui. E daí se o cara fala assim, não, já fechei com outra empresa. Você vai lá, cancela o orçamento. E cancelando o orçamento, você tem que, de alguma forma, cara, não sei se numa planilha, num caderno, em algum lugar, você tem que falar, cara, por que a gente perdeu aquele orçamento? Porque no final do mês, se a gente mandou $500 mil de orçamento e fechou só 50 mil, nós deixamos 450 mil na mesa. Por que nós perdemos esses orçamentos? O dono da empresa, o gestor, a gestora, ele vai falar assim, porra, a gente perdeu porque, olha só, a maior parte falou que o nosso preço está caro. Ah, Judá, mas todo mundo fala que o preço... Não, relaxa. Às vezes você está precificando errado e às vezes você está passando o preço barato demais ou muito caro. Então, olhando esses dois cenários aqui, é essencial que você veja, de fato, às vezes você está cobrando errado e por cobrar errado, está fechando muita venda. Papo reto. Por quê? Às vezes, cara, você fala não para um cliente para falar sim para todos os outros. E às vezes você está falando sim para, por exemplo, um terceirizado, que a margem é pequenininha e no final das contas você não consegue ver grana no final do mês. Então, cara, seguinte... Se você tem um vendedor e você não fazia a mínima ideia de como que funcionava essa estrutura, você estava procurando uma pessoa que tivesse essas três funções aqui. E o pior, né, cara, ainda tem a galera que pega e fala assim, ah, cara, eu vou procurar um vendedor que ainda saiba fazer acabamento. Porque às vezes, mano, é uma fase, tá, de coração. Entenda que se você tem uma empresa de comunicação visual ou gráfica, tá procurando um vendedor que tem essas três funções, vai ser mais difícil. Seria um cenário ideal, você achar um cara que tem o perfil de vendedor, é ambicioso, é ambiciosa, sabe mexer no Corel e sabe fechar arquivo. Só que essa pessoa ela tem que fazer as três funções, talvez, só por um tempo. Depois você contrata o arte finalista, contrata o design e vai dar tudo certo no teu negócio. Fechado? Gente, obrigado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque o negócio aqui é gerar conteúdo para ajudar você a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa, dependendo cada vez menos dos donos. Fechado? Judá Donlé aqui, até o próximo vídeo. Oi, ficou bom, hein, velho? Porra, cara que... Até parece que eu era vendedor de comunicação visual.